Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Aqui é o intercessor Wellington Lucena, mais uma vez trazendo um vídeo de edificação espiritual para o canal Intercessor Wellington Lucena. Acabei de interceder aqui no grupo de intercessores, né, que foi montado aí, aquela iniciativa da qual eu já tinha falado em outros vídeos. Então nós já temos um grupo de, se eu não me engano, 4 intercessores. Aí eu até falei com eles, eu falei: varões, às 10 horas eu vou interceder. Aí eu falei: quem quiser batalhar comigo, guerrear nesse horário, está convidado. Só que eu não gravei, tô gravando o vídeo agora, não filmei a minha oração, mas deu tudo certo, graças a Deus, consegui interceder, guerreei contra as trevas, contra os demônios. E eu vim falar hoje sobre a paixão pelo ministério, o prazer pelo ministério. Será que você, meu irmão, minha irmã, você tem tido êxito, prazer, paixão, dedicação pelo ministério a qual você foi chamado? Por que eu estou dizendo isso? Porque teve uma parte no meu testemunho, para quem acompanhou, quem ainda não acompanhou, só ir lá, pode ser nesse canal ou então lá no canal Evangelismo Online e digitar Testemunho do Intercessor Wellington Lucena, que lá são geralmente 1 hora e 22 minutos, a qual eu relato o que aconteceu comigo, a minha conversão, período que eu desviei, depois a minha reconciliação com Cristo Jesus. Então lá eu conto tudo o que aconteceu comigo, quando eu estive no mundo, quando eu estive na presença de Deus, na primeira fase, após a minha conversão, e na segunda fase de reconciliação, porque tem diferença. Então, meus irmãos, hoje eu sou intercessor. Eu vou contar, inclusive, como é que eu cheguei nessa questão desse ministério, como é que Deus me revelou. Porém, quando eu converti a Cristo na primeira vez, eu fui orientado por líderes, porque quando se é novo convertido, você se achega a um universo novo, a um ambiente cristão. Você estava no mundo, não conhece nada. Aí você começa a adquirir jargões evangélicos que antes você não conhecia. Então algumas palavras que antes não fazia parte do seu vocabulário começa a fazer, né? Como você começa a cumprimentar a paz do Senhor, graça e paz, crente atribulado, passar por prova. Todo mundo que é evangélico já sabe como é que é esses jargões, misericórdia, essas interjeições. Então a gente, quando começa a pertencer ao mundo cristão, a gente usa muito jargão. Crente, né? A pessoa do mundo às vezes não conhece, mas a partir do momento que você se converte, você adquire. Então, durante a minha caminhada cristã no início, eu fui orientado por alguns líderes, por alguns irmãos, de acordo com aquelas habilidades que eu tive no mundo, igual eu fui professor. Então eu tinha habilidade com oratória, de escrever e com oratória. Então eu fui designado ao quê? A exercer o ministério de ser professor de escola dominical, da pregação, de ensino. Então o que acontece, meus irmãos? Eu tive êxito nesses ministérios? Tive. Mas eu sentia prazer em exercer esses ministérios? Não. Tem que falar a verdade, porque, né, o cristão não pode mentir. Quando eu pregava, eu sabia fazer, eu sabia executar a pregação, porque a palavra em si, eu sempre tive domínio com as palavras, graças a Deus. Então eu soube e sei manusear a palavra de Deus. Mas falar que eu sentia prazer de exercer aquele ministério de pregação, eu não sentia, porque eu não conseguia sentir aquela plenitude do Espírito Santo em mim. Agora, se eu falar para vocês que eu sinto prazer em interceder, sim, eu sinto prazer. Por quê? Porque eu vejo um resultado, eu vejo a frutificação nesse ministério meu da intercessão.
Eu vou contar para vocês como é que eu cheguei nessa questão da intercessão. Lá no meu testemunho, eu comentei para vocês que tinha uma irmã, vou até falar o nome dela aqui, que eu tenho muito zelo, muito carinho por essa irmã, apesar de nunca mais eu tive contato. Lá em Pedra Azul, tem uma mulher que se chama Irmã Salvina. Ela é uma mulher que ela tem um ministério na casa dela, que ela também intercede. Ela ora pelas pessoas e Deus a usa de forma muito poderosa. Então eu já vi essa irmã sendo usada na revelação, ela usada na área de libertação, ela expulsando demônio. É uma irmã que também ela tem uma área social, porque milagrosamente Deus toca pessoas para que venham ajudar essa irmã, e a casa dela é uma casa de apoio. Então ela não faz essa obra na igreja, ela faz essa obra na casa dela. A casa dela é uma casa de oração. Então, quando eu comecei a congregar na igreja, na época, na Assembleia de Deus, que essa irmã congrega, na época que eu comecei a congregar, eu comecei a ter contato com essa irmã. Então eu ia lá, buscava oração, e Deus usava a irmã em revelação. E eu, tinha gente que vinha de outros lugares, tinha gente que vinha de São Paulo, gente vinha de outros estados, assim, para procurar essa irmã, buscando oração, porque é uma mulher muito usada por Deus, muito usada mesmo. Inclusive, tem gente que desdenha de testemunho na internet, fala que testemunho, que essas pessoas que foram ao céu, que foram ao inferno, eles falam que isso não é coisa de Deus, que isso é coisa fantasiosa. Gente, um dia eu perguntei a essa irmã, irmã Salvina, porque, assim, como é que a senhora conseguiu chegar nesse grau de espiritualidade tão alto? E eu lembro como se fosse hoje, que ela falando para mim que ela acompanhou o testemunho do irmão Adão de Campos, né? E eu vejo hoje em dia, tem um evangélico hoje na plataforma, que nesses dias eu estava até acompanhando o vídeo dele, ele atacando o testemunho desse irmão, né? Do irmão Adão de Campos, que já faleceu, hoje está na glória com o Senhor. O irmão teve aquela experiência de ser arrebatado ao céu, de ter encontrado o Senhor Jesus. Ele foi ao céu, ele foi ao inferno, contou as experiências dele, e hoje tem até youtuber para tentando ganhar like, para tentando desmerecer as pessoas. Ele estava até atacando nesses dias. Eu vi um vídeo aí de um irmão que infelizmente eu tenho até pena desse irmão, porque o caminho que ele está indo, gente, é caminho de trevas, é caminho de escuridão. Eu tenho até pena dele, se Deus não tiver misericórdia da alma deste homem, porque ele tem atacado essas pessoas que têm tido experiências espirituais com o Senhor Jesus. Então, às vezes ele não teve, aí o que ele faz? Ele pega e ataca aqueles crentes que já tiveram. Aí, voltando ao assunto aqui, para não prolongar, aí eu perguntei um dia a essa irmã, né? Eu falei: irmã Salvina, assim, eu até falei com ela, eu falei assim: eu vejo que na igreja a senhora é uma crente diferenciada, é uma irmã que a gente consegue enxergar nitidamente o Espírito Santo na vida da senhora. Aí um dia eu lembro conversando com ela, tomando café na casa dela, ela pegou e falou para mim, ela falou assim: irmão Wellington, eu me santifico de uma forma muito poderosa, muito intensa. Por quê? E uma das coisas que me ajudou na minha santificação é quando eu acompanhei o testemunho do irmão Adão de Campos. Aí ela me contou na época, eu nem tinha tido contato com o testemunho do irmão Adão de Campos, depois, com o advento da internet, que hoje está bastante acessível às pessoas, que eu fui escutar, né? Só que ela contava para mim do testemunho que ela falava que na época eu lembro, estou contando pelo que eu lembro na época ela me falando, que diz que as mulheres não poderiam cortar o cabelo, porque os anjos guardavam numa caixinha o cabelo que virava pó de ouro, e lá no céu os anjos iriam cobrar por que a irmã cortou o cabelo, né? Porque o cabelo ele não vai para o lixo, ele vira pó de ouro e vai parar numa caixinha, e lá tudo é apresentado. Eu lembro dela me contando também que a pessoa às vezes chegava na porta do céu pelo testemunho do irmão Adão de Campos, só que não entrava. Não entrava porque o anjo começava a falar a questão da vaidade, a questão mesmo de como o crente se procedia aqui na terra, em santificação, em viver a sã doutrina. Então eu lembro de tudo isso que a irmã falou. Inclusive na época,
né? Eu estava muito manejado na palavra, eu estava muito ligado ao quê? À teologia, mas eu não me preocupava com a sã doutrina, eu não me preocupava com essa questão de santificação do corpo. Eu era um crente nessa época que era muito vaidoso, eu passava alisante no cabelo, tinha o cabelo todo arrepiadinho, eu fazia academia, usava cordões, exagerava no perfume, usava algumas roupas muito apertadas, então eu dormia de cueca. Então, o que acontecia? Eu não seguia essa questão da sã doutrina. Aí depois eu desviei, né? Igual eu já falei no meu testemunho, e voltei para a presença do Senhor. Só que quando eu voltei para a presença de Deus, a partir do momento que eu reconciliei, pela misericórdia do Senhor, Deus me encaminhou para que eu tivesse contato com os testemunhos do pastor Kenzo Atsushi, que eu comecei a acompanhar, irmãos, e eu falo com toda sinceridade. Depois que eu acompanhei e coloquei em prática os testemunhos do pastor Kenzo Atsushi e Robert Atsushi, minha vida espiritual ela deu uma guinada. Ela deu assim uma transformação que eu tive maiores experiências com Deus. Então você que ainda não teve um contato com os testemunhos desse irmão, o pastor Kenzo Atsushi, eu sugiro e recomendo que você tenha. Entendeu? Inclusive, depois que eu acompanhei, coloquei em prática e comecei a orar, eu tive maior contato e maiores experiências no mundo espiritual. Eu vou contar o que aconteceu hoje, por exemplo. Eu estou numa fase de oração, Deus é testemunha, meus irmãos, não preciso de mentir aqui não. Eu estou numa fase de oração e intercessão, que Deus me aumentou a minha autoridade espiritual, que eu estou batalhando hoje em dia contra as potestades e principados. Eu não estou batalhando, eu batalho nas orações contra os demônios, mas Deus me deu mais autoridade que eu já estou batalhando contra as potestades e principados, com hierarquias maiores no mundo das trevas, no mundo do inferno. Vocês estão entendendo? Isso não é para qualquer um, não. Isso aí é para a pessoa que tem autoridade com o Senhor Jesus. Então, o que eu estou fazendo ultimamente aqui que Deus já me autorizou para eu fazer, porque Ele me deu autoridade. Deus já me outorgou, o Senhor Jesus já me outorgou. Eu estou lutando contra principado e potestade aqui em Poté, contra o principado da potestade da miséria, da falsidade, da prostituição, do alcoolismo, da homossexualidade, da droga, e estou quebrando essas maldições. Então, para vocês verem como é que é, você lutar contra as hierarquias espirituais grandes, isso aí não é para qualquer um, não. Isso é para a pessoa para que tenha intimidade com Deus. Vocês estão me entendendo? Isso eu não estou falando para me vangloriar, para falar, o irmão Wellington Lucena, ele quer ser o bonzão. Não é isso, não. Isso é preço de oração, isso é preço de santificação, é preço de renúncia que eu fiz ao mundo. Se eu falar para vocês que eu não peco, eu estaria mentindo, porque eu peco sim, mas eu peço perdão a Deus. Vocês estão entendendo? Porque o diabo ele tem uma fúria tamanha contra a minha vida. Não é uma fúriazinha, qualquer coisa, não. É fúria enorme, é ódio enorme que as trevas, os principados têm contra mim. Vocês estão entendendo? E Deus já me revelou que o inferno tem feito reunião contra a minha vida. O inferno tem feito reunião, os demônios têm feito reunião para me abater, para tentar me jogar no mundo e me matar. É matar mesmo. Eu estou falando aqui de revelação do Espírito Santo de Deus. Que Deus tem me revelado nesses dias que o inferno tem feito reunião contra mim. Mas o Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus falou comigo, meu filho, tu és valente. E eu tenho me agradado de ti, porque tu és valente, o agrado dos valentes. O Senhor Jesus falando, eu não me satisfaço com os medrosos, com os covardes, mas eu gosto dos valentes, eu gosto dos guerreiros, daqueles que dão a tapa a cara pelo reino, daqueles que estão lutando pelos galardões, daqueles que estão sofrendo pelas almas. Estes serão galardoados no céu, estes receberão grandes recompensas no céu. Eu estou falando aqui, mas o Espírito Santo está usando minha boca. Então, meus amados, por que eu cheguei hoje nesse patamar? Porque hoje eu sinto prazer de fazer a obra do Senhor. Eu sinto hoje prazer de fazer a obra de Jesus nessa área a qual eu fui chamado. Eu vou contar para vocês aqui como é que eu senti de Deus esse ministério da intercessão.
Aí, igual eu estava falando aqui, continuando, essa irmã, ela foi falando, né? Ela contou do testemunho de Adão de Campos. Aí eu comecei a participar, eu fiquei quase um ano, eu acho que foi até menos tempo, eu fiquei quase um ano ajudando essa irmã. Deus me tocou e falou, meu filho, eu quero que você comece a frequentar a casa dessa mulher. Todo dia, 6 horas da manhã, você vai acordar, vai lá para a casa dela, você vai ajudar ela em oração, e foi o que eu fiz. Não foi, eu não lembro quanto tempo, mas foi quase um ano. Eu fui para a casa dela, acordava 6 horas da manhã, ia, ajudava ela em oração, enquanto ela era a cabeça lá naquele momento, né? Porque a gente tem que respeitar aí as hierarquias. Eu ficava na retaguarda espiritual, orando junto com ela pelas vidas que ia lá. Depois a gente tomava um café, cantava os hinos da harpa cristã, cantava louvores, fazia aquelas orações maravilhosas. E ela foi uma mulher que me inspirou. Uma mulher assim, a qual eu tive contato, que me inspirou. Depois eu tive contato com os testemunhos do pastor Kenzo Atsushi, que foi uma maior inspiração para mim. Aí, meus irmãos, Deus usou essa irmã Salvina, e ela falou assim, ó, você vai ser chamado pelos correios, entendeu? Você não vai ficar muito tempo aqui, e Deus abriu a porta. E foi o que aconteceu. Eu entrei nos correios, fiquei 8 anos longe da minha cidade, viajando, morando em outros lugares, até que eu vim parar aqui em Ipoté. Então, eu estava desacreditado que eu ia entrar nos Correios. Por quê? Porque eu fiz o concurso em 2011 e depois que eu fiz o concurso eu tive uma colocação até boa. Se eu não me engano, eu passei em 12º lugar, concorrendo com muitas pessoas. Aí, tipo assim, logo no primeiro ano do concurso, depois que teve a prova e saiu o resultado, chamaram 8 pessoas de vez. Aí depois ficaram 2 anos dentro do prazo lá, antes da prorrogação, né? Porque tem uns 2 anos dentro do edital e tem 2 anos de prorrogação. Aí eu falei, não, eu vou tomar posse dessa vaga. Aí depois deu aquela travada, eu já percebi que foram os demônios no mundo espiritual que já estavam tentando me desanimar. Aí o que aconteceu, meus irmãos? Eu comecei a entrar em oração, batalhando contra os demônios, mas eu não tinha essa autoridade que eu tenho hoje. Aí essa irmã me ajudou em oração e Deus usava a boca dela e falou, você vai ser chamado pelos correios, a porta vai se abrir, porque a porta que Deus abre ninguém fecha, e você vai ser chamado. Misericórdia, parece que tem uma coisa aqui, mas não é coisa ruim, não. É como se eu estivesse sentindo uma presença. 2 vezes eu olhei para lá. Aí, meus amados, o que acontece? Eu fui chamado pelos Correios, né? E logo quando entrei nos Correios, que a primeira cidade que eu fui foi Berilo. Berilo aqui no Vale de Quitionha. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu comecei a passar uma tribulação, que eu fui muito perseguido. Aí Deus usou um servo na igreja lá. Eu estava muito fraco espiritualmente nessa época, já porque eu estava passando por muita luta espiritual. Aí Deus usou um servo e falou de jeito assim, ó, você não vai ficar muito tempo no correio. Deus abriu essa porta para você, mas você não vai ficar muito tempo nessa empresa. Na época até debochei, né? Assim, não debochei na frente do varão, quer dizer, eu não lembro se eu debochei na frente dele ou não, se eu fiz o deboche. Mas eu falei, irmão, não acredito muito nessa revelação não. Mas se cumpriu, viu? Se cumpriu. Aí eu lembro, meus amados, que Deus usou um irmão muito simples, eu vou falar até o nome do local, chama Vila de Santo Isidoro, lá em Berilo. É uma comunidade rural. Eu preguei nessa igreja, depois um irmãozinho me chamou no canto lá e falou, varão, você tá nessa empresa Correios, mas você não vai ficar muito tempo aí, porque Deus depois vai te tirar desse lugar. Aí na época, né, eu fiquei enchendo o ego, eu tava com o ego inflado, porque eu falei, não, eu passei num concurso, isso aí é lorota desse varão. E ô gente, e foi dito e certo que minha vida espiritual acabou, que eu lembro, na época eu tinha rede social, né? Eu lembro que quando eu entrei no correio, que eu comecei a ficar muito vaidoso e tal, até um irmão lá da minha cidade, um rapaz evangélico, ele mandou uma mensagem para mim. Pegou e mandou um texto lá, mandando, e eu printei, e tipo assim, eu expus a pessoa na época, né? Eu peguei e expus ele, pegou e mandou um texto que eu lembro falando de jeito assim, ô irmão, você era um homem de Deus, um homem... Tô falando o que aconteceu na época, viu, gente? Ele falou assim, você era um homem, um jovem tão admirável de Deus, que Deus te usava de uma forma tão vaidosa, mas você deixou
vaidosa não, perdão. Deus te usava de uma forma tão poderosa, Deus te usava de uma maneira assim que todo mundo ficava surpreso. Só que depois que você entrou nessa empresa aí, a gente viu que o brilho do Espírito Santo não está mais na sua vida, a vaidade tomou conta, o irmão já não tem aquele brilho do Espírito Santo, o irmão já não tem aquela presença de Deus. Gente, igual eu estou falando, eu estou contando o testemunho, o que aconteceu na época, quando eu entrei no correio, essas coisas. Não estou falando de agora, não. Eu estou sempre colocando isso para os irmãos depois não fazer confusão. Aí, meus amados, eu peguei e vi. Só que eu já estava desviado na época, quando eu entrei no correio. Eu falo com vocês que o correio foi permissão de Deus. Mas quando eu entrei naquela empresa, meus irmãos, foi meu fracasso espiritual. Eu ganhei dinheiro? Ganhei muito dinheiro. Mas graças a Deus, o Senhor me tirou e hoje eu tenho minha lavanderia, porque senão eu ia ficar louco. Eu já estava vendo um espírito de loucura me rodeando. Vocês estão me entendendo? Graças a Deus, por permissão de Deus, eu consegui sair dessa armadilha do diabo, dessa armadilha de Satanás. Aí o que começou a acontecer, meus irmãos? Contando rapidamente. Quem quiser saber mais, gente, só acompanhar meu testemunho lá, Intercessor Wellington Lucena, porque lá é 1h e 22 minutos eu contando. Aqui no máximo vai ser 30 minutos eu falando aqui. Mas enfim, por que eu estou falando desse ministério de intercessão? Porque logo depois que eu reconciliei com Jesus, eu comecei a assistir muitos vídeos de batalha espiritual. Assim, eu via muito aqueles vídeos de pregador, então eu via muitos vídeos de um pastor que chama Tiago, que acho que é Ministério Deus é Bom. Eu sei que ele era da Deus é Amor, depois montou o Ministério Deus é Bom. Se eu não me engano, a igreja dele, que ele congrega, que ele é o presidente, é em BH, em Belo Horizonte. Aí eu comecei a acompanhar os vídeos desse irmão Tiago e os vídeos do pastor Flávio, mas é aquele Flávio Gisele. É um homem forte, um pastor Flávio, que ele é usado na área de libertação. Aí, gente, eu ficava fascinado com aquilo. Eu ficava fascinado e eu ficava assim, meu Deus, me usa neste dom. Aí eu comecei a acompanhar também os canais do evangelismo online, tudo vídeo de batalha espiritual. Então eu comecei a perceber, meus irmãos, que Deus ele já estava me direcionando para essa área de batalha espiritual. Vocês estão me entendendo? E eu de madrugada vendo vídeo ali aqueles pastores, aqueles obreiros que tiravam demônio, que estavam enfrentando demônio, e eu de madrugada vendo, só que eu não tinha medo nenhum. E eu ficava no meu coração assim, meu Deus, me usa nessa área, Senhor. Me usa nessa área para eu encontrar uma pessoa endemoniada, para eu colocar a mão na cabeça dele e tirar aquele demônio do corpo da pessoa. Eu quero ser usado nessa área, porque eu gosto disso aí. Eu falava com Deus, eu quero ser usado nessa hora porque eu não tenho medo, Senhor. Aí o que aconteceu? Aí eu fui começando a perceber que eu comecei a ter muito contato com esse tipo de vídeo, Deus colocava no meu coração, e eu sempre acompanhava esses vídeos de batalha espiritual, batalha espiritual e pastor queimando demônio, te colocando a mão na cabeça da pessoa endemoniada, e a pessoa na hora manifestava, e Deus queimando os demônios, Deus assim, queimando os demônios usando o pastor e tal, e o demônio manifestava, e o pastor era usado por Deus. Aí aquilo me fascinava. Aí o que aconteceu? Quando eu abri a lavanderia, eu comecei a interceder. Então eu sempre assim, eu comecei a perceber que quando eu orava, eu sempre orava por mim, pela minha família, por aqueles amigos muito íntimos, né? Aqueles amigos mais chegados assim. Aí o que aconteceu? Na época, algumas funcionárias minhas começaram a pedir, falaram assim, Lucena, eu quero que você ore pela minha família, que eu acho que você ora de uma forma tão bonita, eu gosto da sua oração. Porque eu orava junto com elas aqui, né? Aí depois eu anotava na folha, elas acompanhavam, eu orava. Aí depois a mesma coisa também orava. Só que depois, meus irmãos, Deus foi trazendo, o Espírito Santo foi trazendo na minha mente e foi me revelando para eu começar a orar através da libertação por essas almas. Aí eu fui começar a perceber o trabalhar de Deus na minha vida. Porque teve um momento que eu questionei. Eu questionei a Deus, eu falei, Senhor, mas eu quero ser usado, eu não quero essa área só de intercessão. Eu quero ser usado, Senhor, naquela área de libertação, de confrontar demônio, de pessoa vir na minha frente e tipo assim, o diabo não resistir.
E eu colocar a mão na cabeça, a pessoa endemonial colocar a mão na cabeça e pedir para ele amarrar e lançar no inferno. Aí que veio a revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo um dia ele me revelou, sabe o quê? Ele falou assim, meu filho, eu te dei um dom especial, um ministério especial, que você vai batalhar com os demônios na intercessão. A sua intercessão, ela vai ser usada também na libertação. Então você vai guerrear contra o demônio na intercessão. Vocês estão me entendendo? O Espírito Santo começou a ministrar isso no meu coração. Aí eu tomei posse, porque tipo assim, foi uma coisa diferente. Foi uma coisa diferente. Um dia eu estava contando para um amigo meu, que ele é evangélico, um dos meus melhores amigos, André. Se ele estiver assistindo esse vídeo, um abraço para você, André. Eu chamei de Dequinha, porque é um amigo meu desde a infância. Ele converteu, ele está morando em BH. André Luiz, vulgo Dequinha. Amigo, gente, é um menino que eu amo, assim, um menino que eu gosto demais, é um irmão para mim. Ele e a família dele sempre me tratou super bem, independente de quando eu estava no mundo, quando eu estava na homossexualidade. Quando eu conheci André, eu conheci desde novinho, inclusive a gente saía até junto para envolver com mulher em festa, a gente pegava, namorava, ficava com mulher, né, nessa época. Depois teve um período que eu fui embora, aí eu me assumi homossexual, voltei. Ele nunca me distratou, nem ele, nem a família. Então é uma pessoa que para mim ele é um irmão. E assim, hoje eu fico mais feliz porque ele converteu. Ele está em BH, de vez em quando a gente conversa, eu passo algumas orientações para ele. Eu e ele, nós estamos orando pela família dele, porque na família dele só ele que converteu. Entendeu? Então eu e ele ora, ele pediu para orar, que ele tem até um filho. Eu oro pelo filho dele, eu oro pela mãe, pelo pai, que são pessoas maravilhosas, sempre me trataram super bem. Aí, meus irmãos, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração e falou assim, meu filho, você vai ser usado, você vai interceder, você vai ser usado na intercessão, porém na intercessão você vai lutar contra os demônios, contra as hostes malignas e libertar muitas almas. Aí, meus amados, eu comecei a exercer esse ministério e um dia esse amigo meu, o André, ele até perguntou, ele falou assim, nossa, ele me chama de Wellington, né? Ele falou assim, que a maioria das pessoas me chama de Lucena, mas ele me chama de Wellington. Ele falou assim, nossa, Wellington, eu acho bacana, eu nunca tinha visto falar nesse tipo de ministério de intercessão, nesse tipo de ministério de libertação ele já tinha visto. Aí ele falando para mim, eu nunca tinha visto falar nesse ministério da intercessão, que você intercede automaticamente, você luta contra os demônios de uma forma tão agressiva. Aí eu peguei e falei com ele. Eu falei, André, é porque tem muitas coisas que às vezes a gente não sabe, mas é o próprio Espírito Santo que vai revelando. Tem muito mistério da parte de Deus que é revelação que vem do alto. Aí ele ficou, a gente conversou, esclareci ele muitas coisas. Então, meus amados, uma coisa que eu digo a vocês, se vocês querem fazer a obra de Deus de forma satisfatória, prazerosa, para sentir a plenitude do Espírito Santo na vida suas, comecem a buscar de Deus, faça igual eu fiz. Não deixe os homens tentarem jogar para vocês qual é a área que vocês vão exercer, porque às vezes não está no centro da vontade de Deus, mas comece a pedir orientação do Espírito Santo, para que vocês tenham prazer, para que vocês venham ver o resultado da ação do Espírito Santo e da ação de Deus na vida suas. Entendeu, meus irmãos? Então, eu vou encerrar o vídeo pelo aqui, porque igual eu falei, o celular, ele não tem um espaço muito grande para gravar vídeo, esse celular, né? Não sei porque a questão da memória dele é fraca. Quem sabe Deus não abençoa aí e a gente, né, eu compro outro futuramente. Apesar que eu quero fazer lives, viu, gente? Eu estou lutando, batalhando aí para que o número de inscritos e o número de vídeos também assistidos venham aumentar, para que futuramente eu venha fazer live, que eu gosto de conversar. Conversar assim, explicando, é igual eu falo, às vezes tem muita coisa para falar aqui, só que eu não posso porque o vídeo ele é curto. Então a mensagem que eu deixo para vocês é essa, busquem da parte de Deus o ministério que venha completar a magnitude na vida suas, para que vocês tenham satisfação em fazer a obra do Senhor. Eu deixo um abraço para vocês, que todos tenham uma boa noite, que o Espírito Santo venha consolar e venha trazer confirmação da palavra e do ministério de edificação na vida de cada um. Boa noite a todos, uma graça e paz, e que todos fiquem com a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.